E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos no último capítulo, que é o capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. No último programa, nós vimos o que estava acontecendo, no desespero de André Luiz, quando ele chega a casa e é hostilizado pela esposa, pela filha, e o desespero dele é tão grande que ele faz uma oração muito sentida, porque ele se lembrou que o Clarencio dissera a ele, que o contato pode ser telepático, não é? Quando o espírito já mais ambientado ao mundo espiritual, ele pode começar até uma conversa telepática. E ele faz uma oração pensando na Narcisa, que era a amiga dele lá do trabalho das câmaras de retificação. E nessa oração, ela se apresenta, ela se materializa lá na casa dele e vem com a proposta de ajudá-lo, e realmente começa a ajuda aplicando passes no enfermo, no Ernesto, no segundo esposo da Zélia, e a primeira providência ela é tirar aqueles espíritos que estavam obsediando o Ernesto. E depois ela convida o André Luiz a ir à natureza, porque ela, na avaliação dela, os fluidos dela e do André Luiz só não serviriam. Ela precisava ir à natureza para pegar alguns fluidos, né? Que é o que a gente vai ver no programa de hoje. Então, vamos começar a nossa leitura a partir do 21º parágrafo. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Então, a Narcisa está dizendo que tudo na natureza emite fluido, porque tudo na natureza são princípios inteligentes em vários graus de evolução. Então, nós somos compostos, de princípios inteligentes, as nossas células, como o Dr. André Luiz nos ensina, já são princípios inteligentes. E nas árvores, nas pedras, em todos os lugares da natureza, a gente encontra esse princípio inteligente. Onde André Luiz também ele foca muito essa questão do princípio inteligente das células, é no livro Evolução em Dois Mundos também. E a gente pode ver pelo estudo da biologia como funciona o sistema celular, a nutrição, a respiração, há um mecanismo ali muito bem executado, né? Uma inteligência ali atuando. Então a gente os espíritos chamam, de princípio inteligente. Allan Kardec, numa das revistas espíritas, eu não me lembro agora o ano, ele fala de um trabalho de um grande magnetizador francês chamado de Puységur. Ele magnetizava as árvores para ajudar as pessoas doentes. Marquês de Puységur.
Marquês de Psseguir? Eu acho que não era, não sei se era Marquês, não, era de Psseguir, mas eu não sei qual era o título dele de nobreza, não. Ele magnetizava determinadas árvores, e quer dizer, o que ele fazia? Ele juntava o fluido dele com o fluido da árvore e deixava aquela árvore com poderes e muitas pessoas iam lá, abraçavam-se a árvore magnetizada e muitas conseguiam alívio das suas doenças, não é? Porque o de Psseguir, ele era um estudioso e ele era um grande admirador de Mesmer, né? Que é considerado o pai do magnetismo animal, e ele fazia isso para ajudar as pessoas, não é? Então, a Narcisa, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai lá na natureza, vai pegar os fluidos que, no caso, ela detectou necessários a aliviar o Ernesto. Então, ela diz para ele que as árvores vão auxiliar nessa reposição fluídica, né, que esse senhor está passando. E aí, continuamos a leitura. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Então, o André Luiz está dizendo para a gente que a Narcisa, ela chamou, né, vamos dizer assim, ele mesmo fala, ela chamou por pessoas, por entidades, mas chamou de uma maneira que ele não entendeu. Então ela não falou, mas ela emitiu som, porque se fosse pelo pensamento, ele não teria captado, provavelmente, mas ela vocalizou algum som. Tanto que ele fala com expressões, né? Que eu não podia compreender. Então, isso, alguma coisa, algum som ela emitiu, e o que aconteceu? Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. E aqui o André Luiz, mais tarde ele vai abrir isso para a gente no livro Libertação. Isso. Mas aqui ele não fala que são espíritos, que ele podia dizer são espíritos, porque no livro Ação e Reação, quando ele vê as flamas, né, chegarem do céu, ele fala que são espíritos elevadíssimos que chegam para ajudar. Aqui não. Aqui ele diz que são entidades espirituais. Ele não usa a palavra espírito, porque ele viu que tem uma diferença entre esses que estão se apresentando e os espíritos, não é? Então... E é interessante que ela indaga a existência de mangueiras e eucaliptos. Ele indagou para eles, né? Para eles procurarem, porque ela precisava do fluido desse tipo de fluido, né? Ela vai pedir vai pedir a eles, né? Ela ainda vai pedir a eles, né? Então, ao que parece, essas entidades espirituais, como o doutor André Luiz vai explicar para a gente no livro Libertação, eles ainda não entraram no reino hominal. E o doutor André Luiz nos fala dos elementais, que são princípios inteligentes, né? São espíritos, vamos dizer assim, mas que estão naquela fase de transição do animal irracional para entrar no reino hominal, porque na realidade nós somos animais racionais. Então, essas entidades espirituais, elas estão nessa transição. E aí, daí a momentos, essas 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. E a gente sabe que
todas as árvores, todas as plantas, todas as ervas têm um poder curativo muito grande, apesar de muitas pessoas materialistas não acreditarem. Eu conheço uma pessoa que ela é muito materialista e ela não acredita, ela se diz ateu. Agnóstico, né? Que tem hora que acredita. Ele falou assim, se chá fosse bom, vendia na farmácia. Mas ele está mal informado, porque realmente vende. Então, com certeza, né? A gente tem experiência própria, particular, em casa, de uma pessoa que foi diagnosticada com úlcera e foi recomendado um remédio, não é? E a pessoa começou a fazer uso de um chá, e esse chá praticamente curou, e essa pessoa não precisou tomar esse remédio aí que muitas pessoas recomendam, né, para quem tem refluxo. É espinheira santa. O nome da erva é espinheira santa, mas no nosso caso funcionou muito bem, não é? Então, a Narcisa aqui, ela pede a essas entidades para que essas entidades possam trazer para ela, não é? Mostrar onde é que estão, no caso, mangueiras e eucaliptos. Isso, gente, que a gente está falando dessas emanações, porque o chá, quando você faz a infusão, ele sai dele propriedades, muda a cor da água e tal. Você toma o chá de... Quem nunca tomou, nunca ouviu falar que alguém tomou um chá de boldo, tão gostoso, né? Chá de carqueja e chá de camomila e etc. Então, as emanações que ele está falando aqui nada mais são do que questão fluídica. E é o que realmente sai da erva quando você faz infusão, só que sai em outro tipo de emanação, né? Não é a fluídica, mas sai fluido, mas mais condensado, vamos dizer assim. E no livro Ação e Reação, a gente também tem um exemplo desse, no capítulo 13, no caso do Sabino e da Poliana, porque os espíritos, eles estão no meio lá do mato, né, no casebre, e o menino está muito doente, está com a mãe, e não tem recurso nenhum, não tem ninguém perto, e os espíritos pegam fluido da natureza e dão passe e fluidificam a água, um cântaro de água que tem ali perto, e o menino e a mãe dá para o menino beber. Então, são exemplos que a gente tem disso aí. E a Teresa tinha falado de Mesmer, né? De Marquês de Pessaguias, de Mesmer. Mesmer é o pai do fluidismo universal. E Allan Kardec era também adepto a esses ensinamentos e as pesquisas de Mesmer, né? Kardec era magnetizador antes de conhecer. Estudou muito isso. Magnetizador, uma pessoa apesar de ter sido criado numa religião protestante e tudo mais, mas ele pesquisava, ele era racional, né, nas suas condutas, né? Ele pensava, raciocinava e era o certo. Olha só, a gente comentou aqui que o Dr. André Luiz vai explicar melhor sobre os elementais no livro Libertação, capítulo 4. Mas Allan Kardec faz uma pergunta no livro dos Espíritos, a pergunta 538, que dá, lógico, Allan Kardec não usa essa palavra, né? Mas os Espíritos já pontuam para todos nós que os Espíritos que trabalham na natureza ou já foram encarnados ou serão. Olha só a pergunta. Pergunta 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza, quer dizer, que trabalham, que coordenam na natureza? Serão seres à parte? Então Kardec quer saber se é espírito humano ou são seres à parte. Ou espíritos que foram encarnados como nós. Então, eles são espíritos humanos que já viveram na Terra, encarnados, ou são seres à parte? Aí olha a resposta. Que foram ou serão. Então,
os espíritos aqui, de alguma maneira, já começam a abrir para nós que existem espíritos em fase evolutiva que ainda não realmente são seres humanos. Eles estão na transição. E aí o doutor André Luiz vai nos falar dos elementais, que seriam esses aqui que os espíritos estão pontuando que o serão. Quer dizer, o que se entende, existem espíritos que já são, né, que já estiveram encarnados na Terra, que trabalham na natureza, mas existem espíritos também que ainda virão a reencarnar na Terra, virão encarnar em corpos humanos, que então o serão, né? Vamos repetir para ficar claro. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou serão espíritos que foram encarnados como nós? Que foram como nós ou que serão como nós? Porque ele está dizendo que em duas categorias. A gente pode raciocinar assim, que foram como nós e já evoluíram a ponto de tomarem decisões sobre a questão de natureza, é chuva, é sol, é vento, etc., né? E o que serão, que estão em aprendizado, que é o que a Teresa falou, que André Luiz vai falar sobre os elementais. Então, esses estão em aprendizado, porque todos precisamos aprender. Serão, reencarnarão posteriormente, e para adquirir uma inteligência, um raciocínio contínuo como nós e daí por diante. Isso. Então estão em aprendizado. Existe um senhor chamado Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, ele foi até condecorado pela Rainha Elizabeth, eu acho que é a primeira, não a segunda. Segunda, né? Acho que é a segunda. 1800 e pouco. Então é a primeira. É a primeira. Então, ele foi condecorado como Sir. Na Inglaterra, só recebe esse título aqueles que contribuem de alguma maneira para a elevação do país, né, lá da Inglaterra. E ele foi chamado a pesquisar muitos fatos que estavam ocorrendo de aparições... Desculpa, autor do Sherlock Holmes, né? Isso, de aparições de fadas doentes, porque todas as culturas do mundo inteiro, elas acreditam que existem espíritos que trabalham na natureza. E lá na Inglaterra, o nome que era dado a esses espíritos, e até hoje muitos denominam esses espíritos elementais como sendo os duendes, as fadinhas, os gnomos, não é? Ele sempre... Então, Sir Conan Doyle, ele foi fazer essa pesquisa, não é? Mas com o intuito de combater, só que ele acaba se tornando espírita, não é? Então, ele realmente viu que havia veracidade nesses fatos apresentados e relatados por muitas pessoas. E em várias outras culturas, né? No livro Loucura e Obsessão, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 9, a irmã emerenciana, que é a entidade superior que se apresenta como uma preta velha, que trabalha num terreiro de Umbanda, ela fala dos encantados. Os encantados são essas entidades espirituais que ainda não alcançaram, vamos dizer assim, o domínio completo da razão e do livre-arbítrio, do raciocínio. Eles não são considerados ainda seres humanos, eles estão nessa fase de transição. Então, e ao que parece, né, essa palavra encantados vem da cultura africana, porque uma cultura que com certeza acredita no trabalho desses espíritos. Os índios acreditam nesse trabalho dessas entidades espirituais inferiores, assim, ao homem, que ainda estão nessa transição. Então, Kardec
no Livro dos Espíritos, começa a pontuar, e os espíritos a pontuar para a humanidade, que existem espíritos que ainda não estão na fase hominal, e como brinca meu irmão, mulheral, mas hominal abrangendo aí, né? Olha. A todos os gêneros, que existe e eles trabalham na natureza, coordenados muitas das vezes por alguns espíritos, não é? Que já viveram na Terra, mas existe o trabalho de ambos, como dizem os espíritos. Existem espíritos propriamente ditos, né? Espíritos que já foram encarnados na Terra, que trabalham na natureza, mas também existem esses espíritos que André Luiz vai chamar de elementais e que Filomeno nos apresenta como encantados, e como a cultura popular fala de gnomos, de fadas, de duendes. Só para esclarecer a informação por ouvinte, o Arthur Conan Doyle foi condecorado em 1902 e a Rainha Vitória foi substituída em 1902 pelo seu filho Eduardo VII. Então foi esse ou ela ou ele condecoraram o Arthur Conan Doyle. Então, certo. Dos dois. Então não foi Elizabeth I, não. Foi, né? Eu acho que Elizabeth I é anterior bem anterior, tempo de século XIX, né? Por aí. Sim, então aí a gente vê que ela vai falar agora aqui sobre eles. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Né? Então ela fala que eles são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Ela usa também a palavra irmão, porque realmente todos nós, né? Francisco de Assis chamava, né? Irmão fogo, irmão pedra, irmã árvore, irmão vento. Os espíritos vão evoluindo e vão começando a entender que na natureza todos somos irmãos, não é? Todas as criaturas de Deus são irmãos em estágios evolutivos diferentes. Até a gente, na nossa casa espírita, eu lembro aqui em alguns estudos, a gente falava sobre isso. Quando Francisco chamava irmã pedra, como é que alguém pode chamar pedra de irmão, né? Mas ele sentia era taxado isso. de louco, mas é porque ele sentia, ele sabia dos princípios inteligentes ali. O espírito encarnado como Francisco, sentia isso, né? Talvez o conhecimento da Idade Média, claro que não ia falar em princípio inteligente na Idade Média, mas ele sentia isso, por isso ele chamava de irmãos, né? Então, a natureza, então, muito mais, né? Muito mais ainda. Então, o Chico, seus biógrafos contam que ele conversava com as rosas, né? Falava, o Divaldo até fala disso em algumas palestras, que nas primeiras visitas à casa dele em Pedro Leopoldo, ele viu o Chico conversando com a Rosa e ele achou graça daquilo. Meu Deus, ele é médio, é tão bom, mas ele é meio doido. E os anos se passaram, 30 anos, 40 depois, o Chico o Divaldo foi fazer uma palestra em Uberaba e o Chico foi assistir, e o Divaldo na palestra falou sobre pesquisas, sobre pesquisas sobre a sensibilidade das plantas, que elas respondem. E o Divaldo falou e tal, e depois foi perguntar ao Chico o que o Chico achou da palestra. E o Chico falou, muito bom. E aí ele fala para o Divaldo assim, você lembra, Divaldo, daquela vez, isso já tinha se passado mais de 30 anos, e o Chico guardou para falar com ele, porque o Divaldo olhou o Chico conversando com a Rosa e achou que era doido, mas aí as pesquisas mostram que não tem nada de loucura aí, mas basta agora, o problema é a gente conseguir sentir isso, né? A gente vai chegar lá. A gente pode até falar irmão, mas a maioria de nós está falando com a razão. Com a razão. Não com o sentimento. E a Narcisa, ela já, né, no mundo espiritual, uma trabalhadora do bem, ajudando a todos os doentes das câmaras de retificação, ela talvez já sinta realmente em todos e em tudo a nossa fraternidade, a nossa irmandade, né? Então, mas vamos continuar falando mais um pouquinho sobre isso no próximo programa. Então, vamos nos despedindo agora, agradecendo a todos
pela audiência e pedindo desculpa também a algumas pessoas que a gente não consegue de alguma maneira atender a todos, não é? E esclarecer mais uma vez que nós estudamos a obra de Dr. André Luiz e não só lemos. Então, muitas das vezes precisamos de outros recursos, de outros livros para corroborar o que estamos falando, o que estamos apresentando. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção e a paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.